Olá, tá começando o 152º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito da Macworld também tá por aqui. Tudo bom? Tudo certo, Marcos, do 95Mac. E aí, como é que vai? Tudo bem. Você me deixou nostálgico agora pela manhã, porque você publicou uma matéria super legal fazendo uma viagem do tempo do cemitério da Apple com as tecnologias que vieram e se foram. Muito bacana a matéria. Pois é, quem lembra de coisas... Tem umas que não dá pra esquecer, né? O iPod, mas tem outras tipo 3D Touch, Airport, quem lembra, né? Coverflow, eu mesmo Coverflow, que coloquei o saudade. Coverflow. Eu sinto saudade do Coverflow até hoje. Toda vez que eu pego algum iPhone antigo aqui pra brincar, aí eu vou lá no App Música, que antes até chamava iPod, viro a tela e falo, nossa, como dá saudade do Coverflow, eu achava tão bonita aquela interface. Eu queria sonhar que ela vai voltar algum dia, que a Apple vai de alguma forma trazer ela de volta. Não sei, né? Mas sei lá, tenho saudade do Coverflow, tenho saudades também do 3D Touch. Até hoje eu sou viúvo do 3D Touch, porque não tem comparação. O pessoal fala, tem o Apple substituiu lá pelo Haptic Touch, que é um pressionar com vibração, basicamente. Mas não é a mesma coisa. O 3D Touch tinha ali aquele pick and pop que a Apple divulgava bastante. Infelizmente a tecnologia não pegou, né? Acho que era caro demais pra É, fazer, não compensava, não fazia muito sentido pra eles, então acabou saindo, mas eu sinto falta. E você, Marcos, do que você sente falta de tudo isso? totalmente. Cara, o Coverflow, eu lembro que na época web, especialmente no Flash, né, que dava pra... Era tudo mais animado, mais interativo, com mais falha de segurança. Acho que isso que acabou matando o Flash, né, e também a parte toda de processamento não era das coisas mais leves do mundo. O Coverflow, quando saiu, todo site copiou a interface de Coverflow quando tinha qualquer tipo de galeria, porque era muito bonito. Para navegar por uma galeria de álbuns, não era o jeito mais eficiente do mundo. Para quem tinha centenas e centenas de álbuns, você ficar ali, né, scrollando mas era muito satisfatório fazer o scroll daquele jeito. Eu sinto até hoje falta. Quando morreu, eu passei por um período de luto mesmo ali da parte do Coverflow, que começou no iTunes e depois, quando virou o iPod e ele virou essa interface que você falou, virava de lado, navegava por isso. Mas era bem a época que qualquer coisa que a Apple fazia de interface, a internet adotava. O Aqua, né, de algumas versões anteriores do sistema, todo botão web afora ficava com aquela estética brilhante, glossy, parecia tudo jujubinha, assim, né? Lickable, como o próprio Steve Jobs falou. Então, dessa matéria, eu tive um airport, essa torre grandona, assim, eu lembro que eu fui passar num raio-x, me pararam, o cara falou, que é isso aqui? Eu falei, então, é um roteador, não é uma bomba, não se preocupe, né? Eu tenho barba, mas é só barba. Então, isso passou. O 3D Touch quando ele apareceu, era super legal. Tinha o pick, o pop, né? De você só fazer o 3D Touch ali e fazer uma coisinha rapidinha, né? Se vê, ele dava expandia um conteúdo. Se você apertasse com mais força ainda, ele fazia o pop e tomava a tela, abria, né? E hoje existe mesmo essa interação parecida, mas o sensor mesmo a Apple tirou por conta de grossura. Era uma coisa, se você no software consegue substituir o hardware, quer dizer que você economiza grana e você economiza espaço, né? Você deixa uma camada mais fina ali o display. Até dá para entender. Esse eu não sinto tanta falta, mas quando apareceu era legal, porque tinha o feedback áptico mesmo, né? Era tudo um pacote todo de interação. E eu lembro quando saiu mesmo o próprio Johnny Ive no vídeo, falando que isso abria uma nova dimensão de interação, homem-máquina, aqueles textos bem Johnny Ivianos, que ele lia, não era ele que escrevia, né? Mas dessa galeria aqui, o Coverflow é um que eu sinto muita saudade. Front Row, não me pegou, não. Mas eu lembro que era muito parecido com o Coverflow da interface do Time Machine. Que você ia vendo a diarização dos seus backups, né? E era uma coisa meio... Tinha na lateral uma timelinezinha, né, por datas, e você ia scrollando por isso, ou você ia vendo como se fosse um arquivo morto, assim, né, de você ir
olhando as interfaces velhas de backups velhos para você chegar na que você queria. Essa eu gostava, achava bacana. Não cheguei a interagir muito, eu nunca tive muito backup de Time Machine. Mas dessa galeria, se eu pudesse escolher um para voltar, certeza absoluta que seria o Coverflow. A interface do iOS de aplicativos seria o Coverflow, só porque é bonitinho e legal scrollar. Exato, também sinto muita falta. Espero que volte, como eu já falei. E você comentou do Front Row, na verdade, virou Apple TV, né, basicamente. A Apple lançou o Front Row no Mac, para quem não conhece, que faz muito tempo que foi descontinuado. Front Row era um aplicativo do Mac que ajustava a interface para você ligar o Mac na TV e ter uns menus ali como se fosse um set-top box mesmo. Então, ao invés de você ficar navegando pela interface do computador normal, tinha ali, né, filmes, música, ele já organizava tudo baseado no que você tinha no iTunes. E quando a Apple lançou a primeira Apple TV, tinha exatamente a mesma interface do Front Row. Então faz até sentido eles terem isso continuado, porque eles querem vender Apple TV, né? Mas até hoje eu conheço uma galera que compra Mac Mini para usar de servidor Plex, por exemplo, em casa. Acho que para essa galera seria legal ter algo assim, mas eu também não vejo acontecer, né? Então, acho que, Foi. como eu digo no fim do texto, acho que a maioria dessas coisas foram embora mesmo pra valer. A Apple não é muito de reviver passado. Só de vez em quando, né? Igual lá, descontinuou o MagSafe, trouxe de volta, né? Que era uma coisa que fazia muito sentido. Então, novamente, espero que dessa lista o Coverflow volte, né? Temos rumores aí de redesign do iOS 19, então, quem sabe, né? E só uma menção honrosa aqui, a gente não falou dela, a iSight que você colocou também nesse. Eu ia falar no review. No review retrógrado, porque ela tinha o lance de você abrir e fechar como se fosse um obturadorzinho de câmera, né? Você girava a parte da frente e com isso abria e fechava ali. Era super bonitinho. E era o mesmo obturador que tinha, por exemplo, quando você ia, sei lá, queimar um CD, né? Gravar um CD que tinha um botãozinho, você clicava, ele abria e você apertava Sim. pra gravar. Era super legal. E essa câmera era bem bonitinha, né? Ela era linda, eu achava linda essa câmera, tão elegante, né? É isso, hoje em dia também o webcam tá embutida já na tela, É. mas, né, a gente sabe que tem uma galera que sempre acaba precisando de mais, então também, né? Acredito que tem um ou outro aí que sente falta ainda de ter uma Uhum. webcam moderna da Apple. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção nessa matéria foram as fotos. Você mandou muito bem fazendo as fotos. Até tipo, o airport, né? A site mesmo não são suas, mas todas têm uma temática, um conceito próprio ali, né? Se você usou até o iMac roxinho, que você tem aí encostado em casa mesmo? Eu tenho esse iMac aqui. Que legal! Ficou muito bacana a temática das fotos do iPod com as musiquinhas. Com musiquinha não, né? Enfim, cor, né? O iMac atrás, e a própria interfacezinha do iPhone velho é de um quadro. Tô É de vendo um esse quadro quadro. daqui, da Aham. gravação, né? Mandou bem, bem legal. Valeu, Marcos. Muito bem, vou começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios e do papo de regulação e os processos e anticompetitivo que a Apple vem enfrentando e que vai ter um segmento grande nesse episódio. Quem não gosta parece que serve capítulos, mas não tem como fugir, né? O César Miller falou o seguinte, que não é necessariamente um feedback, tá mais para um desabafo. Sabe o que eu acho engraçado? Ele começa. A Apple cobrar desenvolvedor para lançar aplicativo no iOS virou caso de legislador e justiça no mundo todo. Agora, a Nintendo aumentando os preços não vira. E olha só, o Switch não permite instalação de jogos fora da eShop e pior, depois de um tempo eles desativam a loja online, vide o 3DS, você simplesmente perde tudo o que você tinha comprado online. Aí ele conclui: eu acho justo muita dessa discussão toda, mas me incomoda muito que sejam processos pontuais e não algo generalizado. É um bom argumento, que inclusive eu já comentei com isso com algumas pessoas. Tanto se fala da App Store, até do Google Play, que também tá no bolo aí. Mas também acho que se estão pegando no pé deles, falta dar uma olhadinha pro mercado de consoles que funciona exatamente da mesma maneira. Você não pode comprar um Xbox e instalar o jogo que você quiser. Você tem que comprar na loja da Microsoft, o desenvolvedor tem que seguir as regras, tem que pagar a taxa da Microsoft. Você não pode só acordar e falar, vou criar um jogo de Xbox, lançar o seu DVD e botar para rodar no mercado. Tem taxa, tem que seguir as guidelines, só pode vender na loja oficial. Não tem uma Steam no Xbox, por exemplo, assim como no PlayStation, no Nintendo também não tem. Então, é meio irônico que estejam pegando no pé da Apple, do Google, mas estejam ignorando, pelo menos por enquanto, esse lado. Dá para entender o argumento por um ponto de vista de que
console não é tão essencial quanto o celular se tornou, que acho que esse é o principal argumento dos reguladores, né? O celular se tornou um computador, né? Então é algo que, na visão dos reguladores, não pode ter essas amarras. Mas, pô, é meio complicado também você ter um console que você compra e também está sujeito a todas essas limitações e exigências, e também, como o César Miller falou, no caso da Nintendo, isso acontece com todos os consoles dele. Na verdade, que não só na Nintendo, se você pegar um console, não sei, talvez o PlayStation 3, talvez um console muito velho, chega uma hora que para de receber atualização, a loja para de atualizar, para de funcionar, e aí você comprou as coisas online, perdeu, né? Elas não são suas de verdade. Então o pessoal reclama muito que deveria ter um jeito de você conseguir instalar coisas de fontes alternativas justamente por isso, para continuar tendo a funcionalidade ali daquele hardware. Então, acho que seria bem legal se eventualmente os reguladores também olhassem para essa questão dos consoles, porque a gente sabe, essas marcas que estão por trás dos videogames também abusam um pouquinho do poder delas. E eu cacei aqui, encontrei uma matéria de novembro do ano passado que diz que a loja do Xbox cobra 30% de comissão Olha só. sobre vendas de jogos. Eu não sei se isso mudou, não consigo encontrar se nos últimos, sei lá, 5, 6 meses isso mudou, mas então é parecido. Eu acho que a principal questão é essa. Telefone, todo mundo tem. Consoles é um mercado um pouco menor, né? Todo mundo que tem console, óbvio. Então 100% dessas pessoas estão sendo afetadas. Isso faz completo sentido. Mas em ordem de prioridade e o que pode acontecer. Hora que emplacar uma lei sobre lojas digitais, vire uma lei sobre lojas digitais. Aí todas as outras tenham que se adequar ou pelo menos pintem processos que levem isso. A Microsoft falar o quê? Ah, isso é para telefones, que é um mercado muito maior para a gente aqui no nosso mundinho. Ninguém joga, né? Na hora de falar de processo, que você observa, não, isso aqui a gente é peixe pequeno, tem tanta coisa importante, precisa é com isso se preocupar, poxa, gente, né? A gente olha aqui, ó, a gente investe em segurança, mesma conversa, certeza que vai ter isso. Mas eu acho que é mais por aí. A hora que emplacar esse que é o principal, aí vira caso para os outros também. Aí tem processo coletivo, tudo que a gente já vê acontecer com a Apple, isso espalha para outros mercados. Mas o lance das lojas da Nintendo, pelo que me parece, eles avisaram com uma antecedência bacana sobre o fim da loja do 3DS. Eu lembro de ver uma notícia sobre isso. Assim, a sensação foi que foi há 2 anos, aí tipo agora eles fecharam. Tô errando as datas, mas dá pra entender o que eu tô querendo dizer, né? Ainda assim, quer dizer que no fim das contas, quem comprou lá perdeu o acesso ao jogo. Pode ser, né? Isso é um fato, mas pode ser que tenha também, né? Você pode fazer o backup, o jogo tá rodando no seu console e você ainda tem acesso. Não sei se a licença do jogo que você comprou no 3DS agora se converte para Nintendo Switch. Tô inventando aqui. Se eu fosse da Nintendo, eu teria proposto essas soluções. Mas eu acho que o principal é isso, o tamanho de cada um dos mercados. E mesmo no lance de jogos, eu acho que a parte regulatória está mais em cima de, por exemplo, consolidação. A Microsoft comprou a Blizzard mesmo assim, né? Mas teve uma briga, a FTC foi para cima. Eu acho que é num outro âmbito isso, né? O Facebook quis comprar lá umas coisas imersivas também, acho que na Europa não pôde. Vai chegar, eu acho que em algum momento vai chegar isso aí. E eu vi que o pessoal se incomodou muito, assustou muito com a alta de preços agora do Nintendo Switch. Mas eu não sei, né, há quanto tempo não tinha esse tipo de correção, eu vou chamar assim. Mas o César tem um bom ponto e eu acho que é inevitável que a mira dos reguladores chegue nisso em algum momento. Mas até lá é uma incongruência mesmo de mercado. Com certeza. Também acho isso, Marcos, que eventualmente a lei vai ser para lojas digitais e aí vai valer para todo mundo, seja celular, Mac App Store, loja de console. Então, acredito que a ideia é fazer uma lei mais ampla, mas é isso. Começou com o celular que é considerado algo, né, mais importante porque todo mundo tem. Uhum. Agora, na semana passada, a gente comentou sobre o aspecto de moda do Apple Watch, o papo do Apple Watch do Papa, o da Oprah, a gente falou aqui dessa questão, até uma polêmica que existe em torno disso, né? E o Marcelo Iraco falou o seguinte, ouvindo sobre esse papo o papo do Papa usando o Apple Watch, me surgiu uma curiosidade de vocês. O Felipe já vejo no Instagram que se veste super bem, acredito que o Marcos não seja diferente,
é diferente. Ao se vestir, vocês seguem alguma tendência de moda do momento ou veste o que sente à vontade? Falou que adora ouvir a gente, abraços pra gente e pro Adorno. E eu complemento, abraço Adorno. Abraço, Adorno. Abraço E aí, pro Marcelo também. Obrigado pelo elogio, né? Por achar que eu sou estiloso. Eu confesso que eu não sigo nada de moda, não. Eu uso o que eu acho legal, é funcional e que eu acho bonito, basicamente. Não tenho muito critério de estudar os padrões, o que tá em alta. Eu vou lá, olho. É claro que daí nisso cada um tem seu estilo, né? Cada um sabe mais ou menos ali o que gosta, então acaba se tornando um padrão. Mas, por exemplo, eu adoro usar Vans. Eu acho que eu só tenho tênis da Vans. É uma coisa que é muito característica minha. Gosto, tenho coleção, mas não. Compro o que eu olho, acho bonito, dá vontade, e é isso. E agora, né, se tratando especificamente de Apple Watch, eu basicamente só uso as pulseiras de metal, porque eu tenho o Apple Watch dourado, e eu acho que elas ficam muito elegantes, né? O relógio em si é aquele metal brilhoso, então de vez em quando até tento colocar uma pulseira de silicone, mas não acho que combina tanto assim. Então eu alterno muito entre a Milanese Loop e aquela pulseira de link que eu comprei no começo do ano lá na Itália. Pra mim, tem uns bons, 20 anos que eu tenho a pilha de camisetas e a pilha de calças. As camisetas são todas iguais, pretas lisas. As cinzas já foram pretas. E a pilha de calças, vamos vestir? Eu pego a camiseta que tá no topo da pilha de camisetas, a calça no topo da pilha de calças, que são 3, e é isso, camiseta é mais, né? Então, não, eu nunca me liguei muito em moda. Eu passei de usar camisetas de banda pra camisetas de brincadeirinha de cultura pop, então, tipo, era, sei lá, o logotipo da Disney, só que escrito Walter White. Sabe umas coisas, eu usava muito no Loop Infinito, né? Mas aí passou, eu falei, cara, quer saber? E hoje é isso. A última pessoa na vida que, numa fila de pessoas, assim, que você vai encontrar que se importa com moda, eu vou estar lá pra rabeira. Não faz muito parte do meu processo de decisão diário, não. O meu armário é tipo o armário da Mônica, né? Com a roupa vermelha. É assim, é parecido. Então, Uma coisa meio Steve Jobs, né? mas nem é pra copiar o cara, é só porque. É mais prático. Existe a questão. É mais prático. Existe a questão de não. Assim, quando eu penso no tempo que eu economizei de vida não tendo que decidir o que eu vou vestir, dá um orgulhozinho. Mas só, né? Só porque é isso. É só. Sai do banho, você pega uma roupa, pega a calça, pá, tá pronto. Eu levo 12 segundos pra vestir, é uma maravilha. Aí fica esperando no sofá. Mas a culpa não é da Lari. A Lari tem mais decisões pra tomar na vida, né? Então é isso, não tenho muito a acrescentar. Meu senso de moda, ele beira o nulo, porque não é uma questão que entra na minha cabeça em momento nenhum do dia. E a sua pulseira de Apple Watch, Marcos? É a pulseira de Apple Watch. Tem uma, que é a de silicone. Quando eu vou comprar Apple Watch, qual que é essa? É essa aqui. É uma que eu tinha antes. Uma questão de moda, ok, né? Eu usava o Apple Watch Série 4, usei por muito tempo, porque o dourado daquela versão, ele era um olho velho meio cobre, mais escuro, um laranja, e puxava pra isso. Era um ouro bling, gold is best. Eu achava lindo. E aquela cor, com a pulseira preta, que foi a que eu sempre usei na vida, não ornava. Aí eu comprei uma que era um marrom escuro, porque o marrom escuro, junto com o ouro cobre velho, ficava bonito. Aí, hoje em dia, eu tenho um Apple Watch que é o Série 8 preto, que meu irmão me deu, e eu uso a mesma pulseira marrom, porque agora é a pulseira do Apple Watch, era marrom, continua marrom. Então acho que a única fagulha de moda que eu pensei foi quando eu comprei o Apple Watch Série 4, que é há 5, 6 anos. Então é isso, é a pulseira do Apple Watch, não é nem uma coisa, vou sair com essa roupa, vou trocar de... Não, é essa pra tudo. Muito prático. Pois é. Muito bem, deixa eu começar com os assuntos aqui dessa última semana. Os advogados da Apple trabalharam. Se tem um pessoal que está bem pago ali dentro, está ganhando mais que engenheiro. Os advogados da Apple, time legal, a equipe toda trabalhou muito na última semana. A gente vai falar sobre muitos aspectos disso. Mais uma vez, lembrando, tem capítulos do podcast, porque eu sei que não é para todo mundo, mas enfim, aconteceu, né? Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/afonte. Se você é como o Felipe e vive viajando, pegando voos, ficando em hotéis ou Airbnbs, aí você também tem, essa vida móvel, vai ter que usar o Wi-Fi da cafeteria, da lojinha, do shopping.
você não sabe como é que está a segurança, que dados estão sendo coletados. Geralmente os seus dados são o preço, ou uma parte do preço. Você paga ainda assim, seus dados pagam a outra parte do preço da conexão. E com o ExpressVPN você se protege seus dados, fica tudo criptografado e nem ela sabe os sites que você está acessando, né? O site não sabe quem você é, qual aparelho, versão do sistema, de onde você veio, para onde você vai, se você acessou também ontem, para fazer o seu perfil digital e mostrar propaganda direcionada, vai saber para que mais são coletados os dados. E uma parte muito bacana é a seguinte: se você usa a VPN para rotear a sua conexão para outros países, você vê o catálogo desses outros países de streaming. Então, no agora que voltou a ser HBO Max, que é o que eu uso muito aqui em casa, vou pelos Estados Unidos e vejo o catálogo de lá que é diferente em relação ao catálogo que tem no Brasil. Isso, para qualquer país, isso acontece, né, por conta de licenciamento e coisa assim. Streaming de música também, isso acontece. E o contrário também. Tá viajando, quer ver uma coisa que só tem no Brasil, roteia pelo Brasil e pronto, você assiste a esse conteúdo. E para ver como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, na Apple TV, que é um jeito muito prático de você ver streaming, por motivos óbvios, né? Faz o seguinte, vai em expressvpn.com/afonte ou clica na descrição ou usa o cupom AFONTE no checkout e você aproveita o mês de graça e depois no fim do plano anual, da assinatura anual, tem 3 meses de bônus de lambuja só porque você veio aqui da gente. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Muito bem, aqui no Brasil é um processo que está rolando faz tanto tempo que eu acho que ou as pessoas esqueceram ou nem sabiam que esse processo existia, porque a cada 3 anos tem uma reversão de alguma coisa. É a Apple, quer dizer, a Gradiente contra a Apple, Apple contra a Gradiente. O resumo do resumo é o seguinte: em 2000, acho que 2000 mesmo, 2003, uma coisa assim, 2001, a Gradiente registrou o nome iPhone, a marca iPhone, muito antes da Apple lançar o iPhone em 2007. Só que a Gradiente não lançou um telefone, ela só tinha marca. Aí quando a Apple foi lançar aqui no Brasil, quis registrar o nome iPhone, não podia porque a Gradiente tinha. Tem uma diferença de grafia, o iPhone da Gradiente, o I é maiúsculo e o P não, depois teve outro registro de tudo maiúsculo, mas dá meio na mesma, né? Aí a Apple falou, tá, eles registraram, mas não tem nada, eles não têm telefone, vai caducar, não pode. Aí a Gradiente fez o quê? Lançou um telefone, né? Que era basicamente um Motorola com uma etiqueta Gradiente colada por cima, iPhone, né? E aí ficou essa briga, não vai e vem, aí a Gradiente nem existe mais, agora virou IGB Eletrônica. No meio disso tudo, o processo virou a Gradiente querendo pelo menos o direito de poder usar, de compartilhar aqui no Brasil o direito de uso da marca iPhone. A Apple falando, óbvio que não. Existe um argumento de que isso pode levar o consumidor ao engano, acha que está comprando um iPhone da Apple, vai comprar da Gradiente. O contrário, ele acha que vai comprar o nosso da Gradiente, ele compra iPhone por engano, olha só, vocês estão enganando a gente. E aí fica nesse vai e vem, né? Uma hora a justiça dá um ganho de causa para a Apple, aí daqui a pouco a Gradiente vai com recurso, aí consegue o recurso, aí anula o recurso, e tá esse ping-pong. O caso virou mais de um. Tem um caso que já foi até o Supremo Tribunal, tipo a Suprema Corte, né? O outro caso tá aqui em ambientes e âmbitos, círculos, eu não sei o termo técnico, me corrijam, diferentes, mais baixos, não sei se esse é o jeito certo de dizer. E nesse caso que não é, né, o mais alto de todos, a Gradiente conseguiu uma vitória que foi anular a reversão de uma das decisões que dizia que essa marca Gradiente iPhone já tinha caducado por inatividade. A Apple quer pegar o iPhone por uso capião, basicamente. E aí, Felipe? Olha, eu tô com você. Cada vez que sai uma notícia disso, eu penso, nossa, ainda estamos discutindo a marca Gradiente iPhone no Brasil. É uma briga que já se arrasta há muito tempo e até agora não tem muita solução. Como o Marcos bem explicou, o TRF tinha decidido determinar a caducidade para a marca caducar, marca Gradiente iPhone, e com isso a Apple não teria que se preocupar com nada, mas o STJ decidiu na última semana reverter essa decisão do TRF, então basicamente a briga continua, né? Por enquanto a Gradiente ainda segue com a marca dela. E tem também uma outra briga também deles, né? Que eles estão tentando em vários âmbitos ali da justiça. Eles também estão tentando no STF ganhar essa batalha aí contra a Apple para ter o direito da marca Gradiente iPhone.
Então, assim, em resumo, essa briga vai continuar por muito tempo. Eu imagino lá o Alexandre de Moraes parando de resolver os problemas do Brasil para cuidar da Gradiente iPhone versus Apple. Tipo, ai, gente, pelo amor de Deus, né? Mas é isso, a Gradiente com certeza quer tirar uma graninha nisso tudo, porque, igual o Marcos também comentou, a Gradiente hoje nem é mais Gradiente, já virou outra empresa, também não é tão relevante assim no mercado, né? Mesmo aqui no mercado nacional, ela não tem mais grande relevância. Então o negócio com certeza é tentar tirar uma graninha da Apple ali, seja com um acordo, talvez uma comissão. O que eles querem com certeza é isso, é ganhar algum dinheiro com isso. Se vai dar certo, a gente não sabe porque, novamente, ainda tem outras instâncias para o processo rolar, cada vez sai uma determinação, e esse tipo de coisa demora mesmo. E aí até ano passado teve o presidente da Gradiente, né, falou que o pessoal tem complexo de vira-lata, que não entende a grandiosidade, que a importância da marca. Convenhamos, né, a Gradiente já foi esquecida há muito tempo, mas é isso, assim como lá fora também a Apple já enfrentou vários problemas similares, tanto que, se eu não me engano, o iOS é licenciado, né? A Apple teve que fazer um acordo lá com a Cisco, que ela já tinha a marca iOS há muito tempo, e até se você entrar lá nos ajustes do iOS, na parte legal, tem lá, a iOS é uma marca da Cisco licenciada para Apple, um negócio assim. Então, às vezes não tem jeito, às vezes a Apple tem que fazer acordo mesmo, mas é óbvio que a Apple prefere não fazer acordo, né? Então eles vão arrastar essa briga enquanto eles puderem. Uhum. Agora, se fosse, caiu na sua mesa para você canetar, qual solução você daria? Lamenta o gradiente, fala, tá bom, aqui uns pentelésimos de centavo a cada milhão de vendas, qual seria a sua solução? Nossa, essa discussão é tão complicada, mas ao meu ver, como eles não tinham nenhum aparelho usando o nome, tinha a marca lá parada já há tanto tempo, eu acho que podia deixar abrir mão mesmo, né? Se o negócio não tá em uso. E eles até chegaram a lançar o tal Gradiente iPhone, mas também, se eu não me engano, ficou um ano sendo vendido, vendeu pouquíssimas unidades e já descontinuaram também. Não é algo que está mais no mercado, então acho que isso caracteriza não uso e daria motivo para abrir mão da marca, né? Mas eu também não entendo muito a fundo como é que funciona essa parte de legislação, então a única coisa que eu posso dizer é que o negócio vai se arrastar mais. Vai. Eu também acho. Claro que vocês podem dizer qual seria a solução de vocês. gigahertz.fm/feedback. Eu espero que venham feedbacks dos dois lados. O pro gradiente, o pro iPhone, afinal tem que ter dois lados em tudo, aparentemente, né? Pra gente poder evoluir mais a discussão, mas não tem solução simples. A Gradiente deu sorte de acertar um nome que ficaria muito famoso. Pois é. E se ela lançou o telefone só para cumprir a tabela, ela lançou o telefone, cumpriu a tabela. Não é fácil a solução. Agora, uma outra situação também que segue ganhando capítulos novos, essa tá mais quente, né? Vai saber se daqui a 6 anos a gente vai estar falando disso, que nem o caso da Gradiente agora. Mas é o Mercado Livre contra o Mercado Libre, né? Contra a Apple. E é muito parecido com o que rola com a Epic Games lá fora, que também teve muita notícia nessa última semana. E o que aconteceu nesse caso foi o seguinte: no fim do ano passado, foi determinado que a Apple teria que abrir a App Store, loja paralela, comissão, mesma coisa, basicamente, lá do que rolou lá fora. E isso envolve o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que regulamenta exatamente essa parte aqui no Brasil de anticompetitividade e essas leis todas de mercado. E a Apple, lembra, ela tinha tipo 20 dias para implementar essas mudanças todas. E a Apple falou, 20 dias é muito pouco, a gente discorda que 20 discorda que tem que fazer. Entrou com um recurso, aí logo depois saiu uma liminar que bloqueava ela ter que fazer isso, ela conseguiu, me parece em algum momento, tá, a gente faz, mas só hora que acabar tudo, os recursos todos, aí sim, enquanto está em curso, corre o risco de a gente ter que mudar e depois ter que desmudar. Então vamos deixar como está, argumentos que é óbvio que o lado da Apple tem que fazer, né? O advogado tem que ser mandado embora se não fizer argumento, tem que fazer isso aí. E ficou ali um vai e vem, uma hora, né, tem que fazer, uma hora não tem que fazer. Aí, quando que foi? Faz umas 2 ou 3... Não, fazia uma semana. Tinha tido uma determinação de uma corte federal. Eu sempre me banano com esses termos. Mas um dos tribunais falou, não, é isso mesmo, tá valendo, tem que fazer. Tem que fazer as modificações, tem 90 dias, tá? Aí isso acabou voltando pro CAD. Uma semana depois o CAD julgou
e determinou de forma unânime que, sim, é verdade, tem que fazer. Resetou o contador a partir da semana passada, virou 90 dias para a Apple ter que fazer essas mudanças. A Apple falou que se preocupa muito com isso, porque o que ela quer fazer é oferecer uma App Store segura o trabalho que ela fez para oferecer App Store segura, e se preocupa com essas medidas, medida provisória, né, o injunction lá, a liminar proposta pelo CAD pode prejudicar a privacidade, a segurança, e eles vão continuar tentando fazer o melhor para o usuário. Isso é a declaração, estou parafraseando aqui mais ou menos a declaração da Apple. Então, e o curioso foi, nesse julgamento do CAD, foi muito citado não só o caso da Epic Games, a gente sempre fala aqui que a Apple não quer perder nenhum processo porque isso abre margem para perder outros processos piores em outros países. Citaram o caso do Japão, o caso da Holanda, do Reino Unido. Então esse corpo regulatório, até o Cesar Miller falou disso agora há pouquinho, né? Cada briguinha que a Apple perde facilita dela perder em outros países também. Né? E esse do Mercado Livre parece que vai ser o ponto de entrada aqui. Vai ser a Epic Games brasileira ou sul-americana da Apple. Exatamente. Como o Marcos falou, é um vai e vem também essa discussão, é outra que vai longe, mas os últimos acontecimentos basicamente foram que o TRF, né, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tinha derrubado a decisão e manteve as restrições que o CAD tinha estipulado. E aí rolou ali uma votação, né? O Tribunal do Conselho Administrativo, né? O Tribunal do CAD, basicamente, decidiu manter a medida preventiva contra a Apple, que exige a implementação das mudanças aí num prazo de 90 dias, que foi estabelecido a partir da quarta-feira, dia 14. Então começou a contar ali na quarta-feira, contando aí os 90 dias, vamos até agosto, se eu não me engano, que é o que a Apple teria para implementar essas mudanças. E aí, sem nenhuma surpresa, a Apple diz que discorda, diz que vai continuar recorrendo, mas por hora é isso. Por hora tá valendo o que o CAD quer, que a Apple tem que abrir a App Store, abrir os métodos de pagamento para os desenvolvedores colocarem ali outros métodos que eles queiram. Basicamente o que a Apple já está sofrendo fora do Brasil, nos Estados Unidos, ela também recentemente teve que não abriu a App Store para sideloading, mas teve que abrir para pagamentos externos na União Europeia, então a gente já sabe bem o que está acontecendo por lá. E aí a Apple até mandou aquela nota tradicional para a imprensa, também conversei com a Apple, eles falaram a mesma coisa, que a App Store, na visão deles, traz uma grande oportunidade de negócios para desenvolvedores do Brasil e do mundo, que a Apple é a favor da concorrência e que a decisão do CAD vai prejudicar a privacidade e a segurança dos usuários e que ela defende, nas palavras dela, o que é melhor para os clientes dela. Então, é mais um capítulo em que parece que dá, né? O que dá pra gente ver é que a Apple vai perder essa briga. Assim como ela já perdeu na União Uhum. Europeia, tá perdendo nos Estados Unidos, também acho que vai perder aqui no Brasil. É claro que ela não vai abrir mão, mas pra mim, pelo menos, tá bem óbvio que não tem muito o que eles fazerem além de ficar tentando adiar o inevitável, porque é uma briga perdida já. A Apple vai ter que afrouxar as regras, vai ter que abrir o ecossistema dela. Como a gente sempre comenta aqui na fonte, seria muito bom se ela fizesse de bom grado. Mas a gente sabe que ela não vai fazer. Então, a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa. A Apple brigando com um órgão regulamentador no mundo inteiro. É uma questão de tempo mesmo. Vamos ver se em agosto vai acontecer de verdade. Eu ainda acho que eles vão conseguir. Vai, derruba, aí desderruba, aí volta, aí a Apple ganha um processo aqui, aí o CAD ganha de novo. Então, eu não apostaria que em agosto, igual quando teve aquela primeira decisão do CAD que o Tim Sweeney já tava falando no Twitter. Em junho vai ter Fortnite. Toda vez que o Tim Sweeney fala isso, nunca tem, né? Ele, semana que vem tem Fortnite na App Store dos Estados Unidos. Não teve também, né? Depois a gente vai entrar nesse assunto. Mas, então assim, não contem com isso tão cedo, mas uma hora vai rolar. É realmente uma questão de tempo. A Apple vai acabar perdendo essa briga. Acho que não tem volta. O mundo tá se caminhando para isso. E seria, de novo, seria muito legal se chegasse na WWDC mês que vem e ela mostrasse que, gente, é isso. Vamos abrir, vamos jogar limpo. Acho difícil, né? Mas não custa sonhar. Eu fico pensando a partir de qual ponto faz mais sentido ela mudar a regra global. É óbvio que
Se ela mudar só nos países que ela é obrigada a fazer isso, ela continua espremendo os 30% e dos outros países. Ok, financeiramente compensa pra caramba. Mas a boa vontade, o estoque de boa vontade também tem que contar nessas horas, né? De boa vontade não de que você cria, de imagem, relação com o desenvolvedor, a gente sempre fala sobre isso aqui. Então, eu não sei se assim, perdendo os Estados Unidos, você fala, putz, então quer saber? A gente vai estruturar isso e usar como base para o resto do mundo, fazer como é o macOS, no fim das contas, né? Porque é a parte de notarização lá, que é o reconhecimento de firma, basicamente, de um aplicativo. Se você for instalar por fora, para ter algum tipo de controle do seu aplicativo, tiver um malware mesmo, ela poder ainda assim bloquear a abertura, mas deixar mais aberto. Eu não sei que hora que vira essa chavinha. Eu também torço para que tenha algo assim anunciado no WWDC. Acho que se tivesse, já a gente estaria vendo alguma fumaça disso, alguém reportando alguma coisa meio pela metade, de movimentações. Acho que como até agora, tá meio menos de um mês, né? 3 semanas aí, 2, sei lá. Tá meio em cima da hora pra gente ver alguma coisa assim. Mas seria... É o último ano, eu até escrevi sobre isso no Mac Magazine, minha coluna por lá, né? A última que eu escrevi lá foi... É a última oportunidade que a Apple tem de fazer a coisa certa. Né? Senão eu vou fazer pra ela. Nos termos que ela não vai ter como controlar. Que a gente está vendo aqui, vez após vez. Né? Então é situaçãozinha chata. E para passar a régua nessa parte, quase, tem um papo de China em seguida, mas para passar a régua nessa parte, você falou do Tim Sweeney, que ele não tem jeito, né, cara? Ele é muito engraçado. O Tim Sweeney, ele é o CEO da Epic. E ele também está fazendo o papel dele, né, de relações públicas e cada vez que a Epic ganha 1 centímetro na justiça, ele vai lá, especialmente no Twitter, porque ele tem um following grande no Twitter, e tenta colocar a maior pressão pública possível para cima da Apple na situação, para com isso também virar algum tipo de pressão a mais para a Epic ganhar o que ela quer, basicamente, né? O que aconteceu? A juíza Yvonne Rogers, a gente falou na semana passada, publicou aquele documento de 80 páginas chicoteando a Apple a cada 3 frases, porque a Apple não cumpriu o que ela determinou, e falando, Apple, para. Em 2021 eu falei, abre a App Store, faz direito. Então agora, 25, abre a App Store e faça direito, né? E aí foi o documento que a gente falou que o Phil Schiller se saiu muito bem, porque ele sai como a voz da razão da porta para dentro da Apple, porta para fora ele defende a Apple com unhas e dentes, né? E de lá para cá, a Epic falou, gente, assim, não tava nem, eu até escrevi pra isso no Night 5 Mac, não tava nem seca a tinta ainda da decisão da juíza. O Tim Sweeney já foi no Twitter, estamos confirmando aqui que vamos subir de volta Epic Game, o Fortnite pra App Store americana, amanhã todo mundo jogando, vai ser lindo. Aí deu um dia, deu 2 dias, deu tipo uma semana, ele não viu de volta da Apple, aí ele ficou, a Apple nem confirmou e nem rejeitou, o aplicativo tá lá, acumulando poeira, precisamos deletar aquele que a gente tinha subido e subir outro, porque aquele ficou velho, tem update já que tem que ter no jogo. Ele não falou se a Apple tinha trocado o status ali do aplicativo de recebemos para em review. Eu até perguntei pro Rambo, né? Ele falou, mesmo que esteja em review, você pode trocar o aplicativo. Então, pode ser. O Tim Sweeney, ele escolhe muito bem o que ele quer falar publicamente e como. Ele vai retratar também o que está acontecendo, né? Aí deu no quê? A Apple falou para a Epic Games, escuta, a gente não é obrigado... A justiça falou que a gente não é obrigado a deixar vocês voltarem na App Store americana. Então isso não vai acontecer até o final do processo. Se vocês quiserem, dá para aprovar nos outros países, desassociando da App Store americana. Vocês ainda têm o Fortnite fora da App Store, em outros países também. Desassocia uma coisa da outra, que a gente deixa. Aí, a Epic Games fez o quê? O Tim Sweeney falou, a Apple não deixou a gente subir na App Store americana, que absurdo. Eles protocolaram um novo pedido de urgência na justiça americana, pedindo para a justiça obrigar a Apple a deixar o Fortnite voltar para a App Store americana. Tentando aproveitar que está numa maré boa de sorte, né? Tentando aproveitar que isso aconteça. Você acha que rola, Felipe? Ah, não rola. É só nos sonhos do Tim Sweeney mesmo. Tanto que nem na União Europeia voltou pra App Store, né? Voltou por fora, mas na App Store mesmo não tem. Então, quando ele já falou, semana que vem tem Fortnite na App Store dos Estados Unidos, eu falei, não tem. Eu duvido que a Apple vai aprovar, e é o caso. E é engraçado porque, curiosamente, coincidiu que eles tiraram o Fortnite do ar também
nas outstores da vida lá na União Europeia, junto com essa não aprovação da Apple nos Estados Unidos, que na verdade ficou ali, né? Igual você falou, num limbo. Nem aprovou, nem não aprovou. Tava parado ali. Só que aí nisso eles tiraram o jogo lá da União Europeia também. E daí nisso a Apple se manifestou. Pra Apple falar, ó, não, a gente não proibiu eles de lançar o jogo por fora lá na União Europeia. Eles tiraram por questão deles. Ah, Apple, mas e aí? Você não vai aprovar na App Store? Calada também, não falou nada, né? Falou sobre o caso específico da União Europeia e não se manifestou. Mas assim, é muito óbvio que não é de interesse da Apple liberar o Fortnite na App Store, que ela só vai fazer isso talvez, igual eu vou lá no final do processo. Só que nesse caso, não tem muito como defender a Epic, porque isso, eles violaram regras da App Store, a própria juíza falou, a Apple não é obrigada a voltar com Fortnite na App Store. A App Store é uma loja da Apple, a Apple, né, tem as regras dela, por mais que agora ela tenha novas regras que ela precisa seguir, regras estabelecidas ali pela justiça, mas ainda assim é uma loja dela que ela tem o poder de vetar o que entra lá dentro da loja. Se a lei não impede ela de vetar o Fortnite, ela pode fazer isso e problema do Tim Sweeney. É muito engraçado ele, tipo, ir na corte e falar, gente, pelo amor de Deus, forcem a Apple a deixar eu ter uma loja, vender o meu joguinho aqui dentro, né? É igual, sei lá, você imaginar que você quer chegar num shopping e na justiça falar, justiça, eu quero vender meu produto dentro desse shopping. Forcem eles a deixar eu ter uma loja aqui dentro. Meio, né, sem sentido. Então, assim, não acho que o Fortnite volta tão cedo, a menos que a Apple libere o sideloading no mundo inteiro, ou seja forçada a fazer isso nos Estados Unidos, pela App Store. Eu acho muito difícil, justamente porque, a essa altura, a própria Apple também já deve ter um ranço enorme da Epic Games. Então, para eles, não faz sentido liberar isso de novo. Facilitar. Facilitar, exatamente. Ele talvez, igual eu falei, lá pra frente, no final do processo, realmente eles até deixam, mas não é uma briga que vai ser resolvida tão cedo. E o que é irônico, porque eu sempre lembro que o Fortnite foi anunciado numa WWDC, né? E pensar Uhum. que eles foram de grandes amigos, né? Sempre tinha lá o Infinite Blade, que a Apple mostrava em Eu toda ia a falar isso. Keynote, que era da Epic Games, foram pra essa disputa que estão até hoje, né? Que ironia do destino. O momento Infinity Blade de todo anúncio de iPhone novo, você podia copiar e colar o do ano anterior pra esse e falar assim, olha como tá mais bonita a água, a partícula, as folhinhas caindo, mas era sempre a mesma coisa, né? Que era um God of War autoguiado, É, porque você ficava batendo na tela e fazia as coisas sozinho e passava de fase. Isso eu achei era curioso, né? só pra mostrar os gráficos. É, mas era muito bem feito, era bonito, bem Sim. produzido, né? Ele cumpria a tarefa dele de ser um jogo bem produzido para iPhone, mas né? Todo ano era parecido. E Fortnite roubou o lugar do Infinity Blade lá. Mas o Tim Sweeney tá conseguindo o que ele queria, né? Mas há uma indisposição enorme. Eu acho que também, assim, é óbvio que na escala infinita de tempo que o John Siracusa do ATP brinca, todo americano vai poder jogar Fortnite no iPhone. É inevitável que isso aconteça, mas até lá a Apple vai fazer o processo ser o mais doloroso possível, só de pirraça mesmo. Afinal, foi a Epic que causou, de certa forma, foi a Apple, não é que causou para si própria, mas foi a Epic que acelerou esse processo da Apple sofrer as consequências todas que ela está sofrendo. Então, é isso, né? Se eu fosse, eu até publiquei lá no 95Mac, eu falei, pessoal, se vocês fossem o Phil Schiller, vocês deixariam o Fortnite voltar para a App Store? E 60% falou, não. E foi parecido com, acho que o Gruber tinha publicado no Threads também uma enquete parecida, foi tipo 55% falou não também. Então, eles estão conseguindo o que eles queriam, mas ao mesmo tempo colhendo o que eles plantaram lá. Então a Apple, óbvio, não vai facilitar nada que não seja absolutamente obrigada a fazer, né? Não tem jeito. Exatamente. Muito bem. Agora, para finalizar a parte legal, legal que eu digo de procedimentos legais, não bacana, do episódio, pintou no último fim de semana uma matéria do New York Times explorando como os reguladores americanos estão de olho e fazendo perguntas para a Apple sobre a parceria dela com a Alibaba na China por causa do modelo Qwen, que é basicamente o ChatGPT chinês. O Qwen da Alibaba tem se saído lá da China como um dos principais modelos, mais que DeepSeek, e está evoluindo rápido, é um modelo de código aberto que é interessante. E como a OpenAI não pode operar na China, a Apple tem que fazer uma parceria lá
para fazer o que tem hoje em dia da Apple Intelligence no resto do mundo, onde tem Apple Intelligence, que é você complementar a burrice da Siri com o ChatGPT. Por lá vai ser com esse modelo Qwen. Rolou, foi um processo bem confuso, né? Toda empresa chinesa confirmou que era a nova parceira da Apple. E a Apple até agora nem confirmou que é a Alibaba, né? O Baidu também, a gente, conseguimos. Passou, aí virou a Alibaba. E lá o pessoal em Washington tá falando, escuta, explica melhor essa parceria, o que isso significa? Porque eles, essencialmente, não querem que a Apple ajude a China em nada quando o assunto é IA. E a Apple ter uma oferta de IA na China com parceiro chinês significa que, de uma certa forma, a Apple está ajudando a China com o IA. Não é isso, mas é um pouco disso, né? Então tem toda a parte de dados de usuários. Tudo bem que assim, isso diz sobre usuários chineses, né? O usuário americano vai ficar prejudicado porque a Apple tem parceria, a não ser que compre iPhone na China, né? Que a gente comentou aqui há algumas semanas. Mas eles estão bravos, assim como outras parcerias. A Nvidia passa por problemas com isso. Todo mundo que opera na China de alguma forma, que é do lado de cá, do meridiano, passa por esse tipo de investigação. E a Apple, né, ela sabe muito bem jogar o jogo político, a gente sempre falou isso aqui, a relação dela com o Trump. O Trump já começou a enroscar que a Apple está vendo de fazer fábrica na Índia porque ele quer que seja nos Estados Unidos. Então ele, né, cutucou publicamente a Apple sobre isso na última semana, então certeza que o Tim Cook passou muito tempo ali fazendo ligações para ele, falou, tá tudo bem, a gente ainda gosta de você, a gente tem aqui investimento de bilhões, blá blá blá, né? Mas sobre IA, Washington tá de olho na parceria da Apple com, óbvio, né, como uma empresa chinesa. Eu acho muito engraçado isso dos Estados Unidos, porque toda vez, igual quando teve o DeepSeek também, toda vez que surge alguma coisa da China que dispara, aí começa, olha como estamos preocupados, olha como a China é perigosa, olha como a China vai roubar os seus dados. Como se as empresas dos Estados Unidos não fizessem a mesma coisa, né? O Facebook tá lá todo dia coletando dados de todo mundo, mas aí porque é dos Estados Unidos pode, né? Daí tá tudo bem. OpenAI roubando dado da internet inteira para treinar IA, daí pode porque é dos Estados Unidos. Então, conversa política. A gente sabe que por mais que eles falem, estamos preocupados, que a segurança é totalmente político. Isso não é nenhuma surpresa. E ia falar justamente desse caso do Trump, que falou numa entrevista recentemente pública, tem até vídeo, dele falando, eu tive uns problemas com o Tim Cook, eu ouvi dizer por aí que ele quer fabricar iPhone na China, que absurdo, tem que fazer nos Estados Unidos, vou ligar para ele imediatamente, né? Besteira. A Apple com certeza vai tentar driblar essa situação, como ela tem feito esse tempo todo, até porque, também como o Marcos bem notou, lá na China não tem como ela operar usando as IAs daqui, né, do Ocidente. Ela precisa ter uma IA chinesa por trás, lá operando até. Teve aquela reportagem da Bloomberg detalhando mais ou menos como que ia funcionar, que ia ter além, né, da IA que vai substituir o ChatGPT dentro da carangueja, vai ter também uma outra camada de IA usada só para censurar os prompts, para ver, né, as respostas, o que você está perguntando. Então vai ser um processo diferente, mas tudo operando ali com IAs locais para ela poder levar esse serviço para lá. Mas é isso, outras empresas também sofrem esse escrutínio por parte do governo dos Estados Unidos, mas na prática mesmo não tem muito o que fazer. E a Apple com certeza vai dar um jeito ali de escapar dessa situação e ficar ali, né, num meio termo com todo mundo, com a China e com os Estados Unidos, que é o que a Apple sempre faz. Tem uma questão nessa equação que ninguém comenta muito, que é o seguinte: a gente fala sobre esse assunto como se fosse a Apple está fazendo uma parceria com uma entidade totalmente passiva e os Estados Unidos estão em cima, regulando e querendo complicar, de olho, etc. Mas do lado da China, ela também vai agir, né? Ela não está só olhando as coisas desenrolarem em cima dela e fazendo nada, né? Então, dependendo do que acontecer, a China pode chegar e falar, escuta, Apple, agora é assim. E propor não, né? Impor alguma regra que possa afetar as operações da Apple na China e fora, porque a China fabrica muito iPhone. Se o mercado dos Estados Unidos vai passar a ser alimentado por iPhones indianos e na cabeça do Trump feitos nos Estados Unidos, para o resto do mundo inteiro, ainda mais agora, porque todo o resto do que não é na China vai para os Estados Unidos, vai ser feito na China. A Apple ainda é muito dependente de lá, né? Tem um papo aqui do Brasil, mas ainda é meio irrelevante. Você vê ele nem em comentário de resultado financeiro, o Brasil é citado como isso, apesar de existir o papo de que a Apple vai começar a fazer iPhone aqui também
para mandar ela para os Estados Unidos. Então tem sempre que ficar de olho nisso, né? A China não é só um agente passivo nessa história, ela também pode canetar alguma coisa em vermelho e complicar a vida da Apple. Então a gente tem que ficar de olho nesse papo. Vamos ver se sai alguma notícia a respeito disso nas próximas semanas. Mas tem muito desse caso específico é só político querendo ganhar pontos políticos, porque é uma parceria que só envolve usuários de lá. Mas se eles puderem conseguir um momentinho viral de TikTok e depois apontando o dedo na cara do Tim Cook, eles vão fazer isso, né? Por teatro. Ufa, sobrevivemos às questões legais. Deixa eu falar agora sobre umas novidades bem interessantes que a Apple publicou nessa última semana. Uma surpreendente, na verdade todas foram, umas mais do que outras. Deixa eu começar falando sobre o CarPlay Ultra, que é um nome muito curioso. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que segue patrocinando aqui o A Fonte e segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos no site se você acessar gorillashield.com.br para conhecer ou comprar a infinidade de acessórios que eles têm para tudo quanto é tipo de telefone. Tem capinha, tem película, fone de ouvido, tem desde o com fio mesmo até o headphone grandão, os earbuds, né, os de Bluetooth também, que é só um cabo conectando ali um fio de um lado para o outro. Carregador tem para carro, tem carregador portátil, tem sem fio. Cabo tem uma infinidade, tem Lightning, micro USB, USB-C, outro tipo de cabo, tem o trançado, o curto, o comprido, adaptador de todos para todos. Então o adaptador tem muita coisa lá para você poder aproveitar. Então acessa gorillashield.com.br e dá uma espiadinha em tudo que eles oferecem, que certeza que vai ter uma coisinha que você sabe que você precisa e com o cupom GHZ você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem. Na última semana, a Apple, que tinha atrasado, né, ela te falou que ia lançar o CarPlay novo, o novo CarPlay 2.0, não tinha um nome oficial esse CarPlay ainda, ia sair até o fim do ano passado, não saiu. Esse é o CarPlay que ela tinha mostrado no ano anterior, que tomava todo o painel do carro, aqueles carros que são basicamente painel só digital, assim, um monte de tela, virava uma grande carangueja, né, virtual. Ele, inclusive, aplicava tipo um skin, como é que chama no Android? Um launcher temático da Apple no velocímetro, no odômetro, juntava com o iPod, era uma mistureba toda. Veio o prazo foi embora, e aí, nessa última semana, a Apple lançou, por enquanto só com parceria com uma fabricante, que é a Aston Martin, esse CarPlay, chamado CarPlay Ultra, o que é muito interessante ele chamar CarPlay Ultra. Eles fizeram, né, deram para o pessoal daquele Top Gear, né, programa de TV lá, um acesso antecipado, fizeram um vídeo mostrando. Comparado com o que eles mostraram de conceito na WWDC 2023, não tem nada a ver. Mas é um eles CarPlayizaram um pouquinho mais o CarPlay. Mas dá muita anos-luz de distância do que eles tinham mostrado lá, mas pelo menos começou, e eu acho que o principal disso aí é ele chamar CarPlay Ultra, que eu achei muito interessante. O nome é interessante, eles terem dado um nome diferente, ao invés de só chamar nova geração do CarPlay, que era como eles vinham chamando desde a WWDC. Se eu não me engano, foi em 22 que eles mostraram aquele conceito. 22? Então, Faz eu sentido. acho que foi em 22, foi antes do Vision Pro, inclusive, então faz tempo que a gente tá esperando. Eles mostraram em 22 pra falar que viria no final de 23. Obviamente não veio, né? Então demorou só um pouquinho, assim, né? O prazo saiu um pouquinho ali do estipulado. Mas a primeira impressão que eu tive foi essa. Nossa, tá diferente do conceito, né? Porque no conceito que a Apple mostrou era realmente o painel inteiro do carro, assim, uma faixa única que tinha o velocímetro, daí no meio uns widgets com calendário, mapa, ligação, pontos do mapa, e aí do lado assim o player de música, e embaixo uma telona com multitasking que tinha home screen e um outro aplicativo do lado. E na realidade eles basicamente, né, colocaram uma segunda tela de CarPlay no carro. Porque se você olha a telinha no meio ali, né, desse Aston Martin, é a telinha de CarPlay que já existia. E a telinha do velocímetro ganhou também CarPlay para mostrar mostra ali, né, o velocímetro, no meio sempre tem algum aplicativo, que pode ser a arte do que você está ouvindo, de um podcast, música, ou também acho que o mapa aparece ali quando você está em navegação, daí você consegue já ver o mapa ali entre o velocímetro.
Mas ficou meio. É legal, é bonito, né? Vi até as animações são bem bonitas. Muito bom ver que eles conseguiram integrar isso. A gente até falou uma vez aqui na fonte o trabalho que deve ser pra fazer isso. Até esse pode ser um dos motivos que levou a Apple a demorar tanto. Porque imagina você integrar um software de terceiro que é controlado pelo seu celular que tem que gerenciar o carro, né? Que tem que mostrar ali a velocidade certa. Imagina você tá andando a 70 por hora e o carro mostrando que você tá a 50, né? O negócio não dá pra errar, não dá pra ter delay, tem que ser preciso. Então, imagina o trabalho que dá pra fazer esse tipo de coisa. Mas ficou um pouco aquém do que a Apple tinha prometido. E aquilo que você também falou, né, Marcos? Um carro. Demorou tudo isso. Temos um Aston Martin, que é um carro do quê? 200, 300 mil dólares. Então, parece que é quase um lançamento conceito, né? Tipo, lançou, mas depende. Lá em 2022, a Apple botou aquele slide assim com uma lista de gente que ia colocar CarPlay de próxima geração, né? O CarPlay Ultra, que tinha Land Rover, Audi, Volvo, Honda, Nissan, Ford. Todo mundo sumiu, né? Ninguém se manifestou. Diz a Apple que, não, vem aí mais carros, esse é só o primeiro. Mas esse lançamento só com o carro já dá uma impressão, pelo menos é o que eu senti, de que quase ninguém topou fazer esse negócio e que, de novo, é achismo meu. Mas me parece que eles devem ter insistido muito para alguém aceitar fazer isso e talvez né, a Aston Martin aceitou. Quem sabe até teve algum acordo por baixo dos panos. Mas eu fico com essa impressão que demorou demais, perdeu um pouco o timing e não sei, eu quero acreditar que vai pra frente, mas ao mesmo tempo me parece o tipo de recurso que vai sumir numa sexta-feira à noite. Ou vão fingir que nunca existiu. Em comparação com aquela lista inicial que a Apple tinha feito, de 22 mesmo, só a Mercedes desistiu. Ainda tem umas boas 12 outras marcas aqui que seguem comprometidas, sem prazo, mas elas ainda não pularam fora. Acho que dá para colocar assim. Né? Agora, é curioso como isso é uma coisa meio distante da realidade aqui no Brasil, mas, especialmente os americanos, piram com CarPlay. Né? Muito. Vem, olhando números de acessos de postagens, assim, CarPlay é o dobro, o triplo em relação a postagens de dia a dia. Então eles prestam muita atenção nisso, bem mais do que qualquer pessoa chutaria. Eu ia até fora dos Estados Unidos, aqui né? um comentário rapidinho. Você falou isso de acessos. O Adorno tava comentando comigo esses dias. Abraço, Adorno. Ele falou, cara, eu Abraço. escrevo de CarPlay. Bom, matéria mais acessada da semana. É bizarro. Então tem isso, né? A gente vê isso sair e fala, nossa, quem se importa, cara? Muitos americanos se importam, o mercado é meio grande mesmo, por isso que a Apple até agora não desistiu e por isso que ela fez o que ela pôde para garantir que todos os parceiros anunciados iam ficar ali. A Mercedes está com o lance de fazer o dela, é que nem... Eu confundo montadoras. Não sei, teve alguma montadora que falou: a gente vai fazer o nosso aqui, vai cobrar por acesso, porque isso é uma fonte infinita de dinheiro, acionistas? Acho que foi a BMW, se eu não me engano. Alguém. Então, é um mercado que lá é grande mesmo. Então, ela ter lançado isso é significativo. Vamos ver na prática, né? Porque é aquilo que a Apple falou em algum evento que a gente falou, jura? Ela assim, 80% das pessoas levam CarPlay em conta. Não é esse o número, mas era tipo isso. Levam CarPlay em conta como decisão se compram ou não um carro. Você é daqui e fala, pelo amor de Deus, lá aparentemente é verdade. Para quem tem um carro aqui que já é compatível e usa, é claro que faz a diferença. O carro da Lari tem, é super bom, é prático, mas assim, entre ter ou não ter, assim, virar, compra ou não compra esse carro, é tão distante, né? Mas tá aí, eles lançaram esse CarPlay Ultra, mais um Ultra na família de nomes da Apple. E um outro lançamento que teve nessa última semana, isso ela faz todos os anos. A WWDC rola no começo de junho, mas na terceira quinta-feira de maio é o Dia Global de Awareness, né, sobre acessibilidade, e a Apple aproveita esse dia para anunciar as coisas relacionadas à acessibilidade que vão chegar na próxima versão do sistema. Aliás, até no ano passado, quando ela anunciou uma das coisas, vazou uma interfacezinha nova do sistema. Opa, falhou, esse ano prestaram mais atenção. Mas só teve coisa muitíssimo interessante anunciada nesse ano. Eu não sei você, Felipe, mas o meu favorito foi a lente de aumento que você acopla basicamente o iPhone ao Mac, é um jeito mais prático, né? Mas no exemplo, é acoplado ali um iPhone ao Mac
E com isso, filmando ou usando uma lente de aumento da lousa que está lá na frente, né, de uma aula da faculdade, e com ferramentas de você desentortar o conteúdo, ter um acesso mais imediato àquele conteúdo para você aproveitar a aula. Não foi a única coisa, mas acho que essa foi a que eu achei mais bacana daquelas assim, né? Que é legal saber que tem gente que trabalha na Apple pensando 100% nesse tipo de coisa e não só, entre aspas, em atualizações pontuais de recurso de mais larga escala. Não sei definir. Só é bacana ver isso acontecer por lá, né? Sim, com certeza. Sempre tem algum recurso de acessibilidade que acaba sendo útil para todo mundo e até um dia vira recurso de sistema, mas que a Apple tira do menu de acessibilidade e transforma numa coisa maior. Então tem algumas coisas bem interessantes. Esse de você usar a câmera do iPhone para pegar ali textos e ampliar no Mac é muito legal. A Apple fez até um comercial com isso, né? Que Uhum. tem a aluna ela que tem problema para enxergar de longe, ela coloca ali usa até um acessóriozinho que você prende o iPhone atrás, que é aquele mesmo que você usa para transformar o iPhone em webcam do Mac. Coloca assim em cima da tela e aí o iPhone, né, consegue dar o zoom, captura o quadro, ela usa o Mac, amplia, aumenta o contraste ali da imagem. Para quem precisa é um recurso muito legal. Outras pessoas também podem tirar proveito disso em sala de aula, por exemplo. Outro que chama atenção é que as legendas, live captions, estão chegando pro Apple Watch, que ele transcreve ali o áudio do que está sendo falado em tempo real no mundo, então você consegue ler ali em texto, ele vai escrevendo para você o que está sendo falado ao seu redor. Isso está chegando pro Apple Watch com o WatchOS 12. E um que eu adorei, que eu já estou ansioso, que eu preciso, são as bolinhas de movimento no Mac. Porque eu brinquei com a dor, né, ainda. A gente estava em Portugal, em Lisboa, e sempre tinha um transfer de Cascais para Lisboa, que era onde rolava o evento. E eu falava, cara, eu não consigo trabalhar dentro do ônibus. Me dá vertigem, eu passo mal se eu abrir o Mac aqui. Eu ainda brinquei, preciso daquelas bolinhas que eles colocaram no iOS para bolinhas anti-enjoo, né? Eu esqueci o nome daquele recurso em português, mas as bolinhas seguem ali o movimento. Agora a Apple confirmou que elas vão chegar no Mac também, então para quem tem MacBook vai conseguir aí trabalhar com mais facilidade dentro do carro, do Uber, do ônibus. Então isso já me deixou bem feliz. Tem uma série de outras novidades que ela anunciou, tem algumas menores. Aquele recurso Personal Voice que você grava várias frases e ele recria sua voz também. Vai passar por melhorias, acho que vai ganhar suporte ao espanhol também, que até então era só em inglês. Queria que funcionasse em português, né? Mas até agora nenhum sinal. A Apple falou só espanhol, então não vai ser dessa vez. Mas está aí, vários recursos bacanas que devem pintar em algum momento do iOS 19. Teve uma das coisas que eu achei muito legais foi o seguinte: faz acho que uns 2 anos, talvez ano passado, mas eu vou chutar que faz uns 2 anos, a Apple anunciou aquele reprodutor da voz do usuário ou da usuária. Você gravava tipo 150 frases, ia pra Curitiba, ficava um tempo, voltava, ficava pronto. Demorava horrores para processar e etc. E o que a Apple fez nesse ano? Ela conseguiu melhorar esse modelo para você ter que gravar, acho que só 10 ou 15 frases, é uma coisa pronta mais rápida, né? E comparando com o resto do mercado, né, eu vejo o Eleven Labs, que eu uso bastante para fazer as dublagens dos episódios com gente gringa no IA Sob Controle. É mágico, porque leva... Você sobe alguns áudios, e a gente sempre faz com autorização da pessoa, óbvio, né? Mas você sobe, sei lá, 5 ou 6 áudios de 10 segundos cada um ali, e ele clona a voz, fica perfeito. Eles inclusive lançaram recentemente um jeito que você grava qualquer coisa, eu gravando aqui, aí eu pego a voz clonada, aplico como um filtro em cima da minha voz, fica a pessoa falando do jeito que eu tô falando, com a entonação, com risada, com as pausas. É muito legal. Então esse modelo da Apple, por comparação, muito legal, mas estava muito atrasado. Parecia a diferença entre você conectar fibra e linha telefônica, DSL. Né? Então é legal que eles melhoraram e melhoraram muito. Né? Agora você consegue fazer de um jeito rápido. Por conseguir fazer de um jeito rápido, você consegue que mais pessoas que precisam disso consigam fazer, porque às vezes, dependendo do que a pessoa tem, ela não tem como gravar 150 frases de alguma coisa. Com 10, já fica melhor, fica mais fácil, fica mais acessível. Então esse, eu acho que... O da lupa, ele é muito legal como um exercício... Não quero tirar o valor dele, mas um exercício técnico muito interessante e o próprio, né, a parte de você
melhorar, extrair o texto. Tem muitos controles ali complementares para dar um tratamento na imagem captada e aumentada, que é super legal. Esse da voz é o saleiro de IA, caiu mais IA ali por cima e fizeram uma coisa, melhoraram muito o modelo. Então isso eu achei muito bacana. A gente vai deixar, é claro, os links, os detalhes todos aqui na descrição. Agora, uma coisa que ainda não está disponível é um estudo que a Apple vem fazendo. Ele assusta no primeiro momento, porque ele é uma tecnologia de machine learning para interação cérebro-iPhone. E mais do que isso, ele é quase um implante invasivo, né? Um sensor que fica em cima de uma das veias ali da cabeça para poder fazer a leitura dos sinais. Eu, por conta do IA sob controle, tenho visto muito estudo sobre isso. Tem de imagem, de vídeo e de som. Tem alguns que são invasivos, eletrodos no cérebro mesmo, alguns que não são invasivos, alguns são com ressonância magnética funcional, aquele fMRI, que com base na onda cerebral que está sendo lida, consegue reconstruir a imagem, o vídeo ou a música que a pessoa está vendo ou escutando, que ela escutou, que ela está pensando. É muito louco isso. É leitura cerebral mesmo, né? Leitura de pensamento mesmo. E a Apple está investindo nisso para, aparentemente, poder liberar a interação com o sistema por meio de leitura cerebral. Não está disponível, é um estudo, tem uma matéria super extensa sobre isso no Wall Street Journal. E eu não sei você, Felipe, mas eu achei muito bacana essa iniciativa. Não, com certeza, é um negócio muito legal. Imagina, né? Conseguir controlar o celular com o pensamento, basicamente. E né, nessa própria leva de anúncios de acessibilidade, a Apple confirmou que vai melhorar o suporte a esses computadores baseados aí em interação cerebral, já como parte dos recursos de acessibilidade para os usuários conseguirem controlar o dispositivo sem fazer movimentos físicos. Então, isso com certeza vai tornar os devices muito mais acessíveis, mas eu fico pensando também se, sei lá, daqui a alguns anos, claro, alguma coisa assim pintar no Vision Pro, por exemplo. Imagina as possibilidades, né, de você talvez controlar não só o Vision Pro usando ali, né, o seu cérebro, mas também controlar os outros dispositivos, um iPhone, um iPad ao seu redor ali, sem precisar de fato de ter um mouse ou de ficar mexendo a mão. Deve ser algo muito doido para o futuro, então legal saber que tem estudos envolvendo esse tipo de coisa. Uhum. Os detalhes estão aqui e também, né? A gente sabe que tem pessoas que escutam aqui os podcasts de Gigahertz que têm diversas necessidades e ajudam muito os recursos de acessibilidade no dia a dia, então vocês principalmente digam pra gente esse tipo de novidade, porque somos pessoas aqui que a gente, a gente usa de vocês. Agora vocês comentam com a gente como é, que é sempre bacana a gente aprender e manter isso no radar, porque informa a gente sobre uma parte que a gente, de um jeito ou de outro, acaba não vivendo, né? Então é bacana de vocês ajudar a gente a manter a atenção em relação a isso. Bom, hoje de manhã, o Mark Gurman, como ele sempre faz, publicou a newsletter Power On dele, com muita informação meio requentada do que ele vem publicando nas últimas semanas. Falou, claro, não tinha como não falar do lance todo da App Store, mas lá no meio ele colocou uma informação que eu acho que não tinha pintado antes a respeito de uma das evoluções que a gente pode esperar do Apple Pencil nessa virada de sistemas, né? iOS 19, iPadOS 19 e etc. Quer falar um pouquinho disso? Eu tô jogando pra você porque eu não li, tá? Eu li a matéria e, na verdade, assim, quase tudo que ele falou, como o Marcos bem notou, é um repeteco do que a gente já sabia. Aquela coisa, a iOS 19 vai ter uma nova interface, as mudanças esperadas. Ele comentou recentemente que a Apple está desenvolvendo um sistema para melhorar a sincronização daqueles Wi-Fi públicos para você configurar num device e ir para o outro. Ele repetiu tudo isso nessa coluna dessa semana. Mas uma coisa que ele disse que ainda não tinha vazado, que é a primeira vez que alguém fala, é que a Apple vai trazer novidades, aí em parte de sistema, não de hardware, para a Apple Pencil. Então, se você tem ali o Apple Pencil com o seu iPad, segundo o Mark Gurman, com o iPadOS 19, a Apple vai adicionar um novo estilo de caligrafia para você escrever ali com o seu Apple Pencil usando para fazer letras cursivas, basicamente. Então, teremos aí novidades para escrita com o Apple Pencil. E é isso também, de todo um artigo enorme. A única frase nova é essa. Ele fala também que a Apple vai melhorar um pouco para o teclado em idioma árabe, para você alternar entre o árabe e o inglês, vai ficar mais fácil. Mas para o mundo todo mesmo, pensando aí numa coisa mais global,
a novidade que ele citou essa semana foi essa, de um novo jeito de escrita cursiva ali, para você escrever com o Apple Pencil. Eu acho interessante, conheço muita gente que compra Apple Pencil para usar como iPad, né, em geral como caderno, escreve, então vai ser legal. Faz tempo também que a Apple não adiciona nada muito específico de novidade para Apple Pencil, então fico curioso para ver o que vai ser. Eu também. Essa foi, na verdade, uma das coisas que o Gurman comentou nesse fim de semana. Ele publicou ontem, domingo, no fim do dia, uma matéria super extensa recontando tudo o que ele coescreveu essa matéria. Foi o Gurman junto com o Drake Bennett. Eles apuraram toda a treta de carangueja. Eu falo carangueja, pra quem não sabe, a gente fala pra não ativar a carangueja de ninguém enquanto a gente tá falando, especialmente a minha aqui, que atrapalha a gravação, né? Do Felipe também. Então, a treta toda do adiamento dela com o Apple Intelligence, por que isso aconteceu. Então, eles passam o primeiro terço da matéria situando, né, recontando as promessas que a Apple tinha feito e depois falando o que a gente veio acompanhando nas últimas semanas dos adiamentos e do que mesmo que lançou ter sido mais ou menos, etc. E depois eles passam a reportar como que isso é resultado de anos de não investimento em IA, mesmo quando já ficava aparente que isso seria, especialmente para interação em linguagem natural com assistentes virtuais, o futuro, né? Aquela coisa que nunca chega. Então, eles falam muito sobre como o Craig Federighi foi quem não deu a luz verde para eles investirem a tempo, com antecedência suficiente para não ficar tão atrasados no mercado, e que ele só foi entender que isso era potencialmente legal quando ele precisou usar IA para um projeto pessoal. Ele falou, gente, vocês viram isso? Todo mundo falou, sim, eu tô falando faz um ano, cara, pelo amor de Deus, né? Então, geralmente, é muito o que eu vejo também das pessoas que critica e fala, o que ninguém me avisou? Falo, a gente tá tentando, mas... Né? Então, é uma coisa que eles apuraram com bastante fonte. E eles falam muito sobre, conversamos com uma fonte, tipo um executivo do alto escalão, que não vamos falar quem é, porque a gente não quer expor ninguém aqui. Então, a minha impressão é que, assim como eu falei, especialmente dos reportes que a gente viu recentemente do The Information, é que tem gente muito brava lá dentro, que passou anos sofrendo em silêncio, e agora que o negócio bateu no ventilador, eles estão falando, gente, a culpa não é nossa, a culpa é dele. E aí falam, por exemplo, como o próprio John Giannandrea, eles protegeram, eu tive a impressão, o John Giannandrea, falando assim, ele, desde sempre, todo mundo soube que ele não era o cara pra fazer a nova carangueja com o IA, o negócio dele é outro. Então não vai culpar o cara, porque a culpa é dele. Ele desde o começo foi um outro perfil. A diretoria tinha que ter visto isso, e o Federighi vindo do outro lado deveria ter agido antes, porque o que o John Giannandrea faz, ele faz muito bem. Aí o povo só tá bravo que ele come de graça lá na Apple. A equipe do John Giannandrea não paga pelo almoço, o resto paga. Essa é bem coisa de escritório, né? Todo escritório... Aposto que daqui a pouco vai sair um relatório de que estão brigando pelo ar-condicionado, que é a briga eterna de todo escritório. Está frio, está calor, né? Mas e aí, Felipe? Pois é, o que dá pra entender dessa reportagem é justamente isso, que alguém lá ficou muito chateado de levar toda a culpa, porque até então o discurso era é tudo culpa do John Giannandrea, né? Ele fez toda a cagada, a culpa é dele, do time dele. E isso deve ter chateado muita galera, teve até aquela que vazou uma reunião interna do time da Carangueja. Então agora estão começando a apontar dedos para outras pessoas. Algo que Uhum. também já tinham apontado um dedo há um tempo atrás. Luca Maestri, que não deixou a Apple comprar um monte de GPU para treinar IA. Falou, não vamos gastar dinheiro com esse negócio agora não, vamos ver no que vai dar. Só que é isso, até que alguém que conversou com a matéria falar, IA era um negócio muito, tipo, vamos investir primeiro e depois a gente vê no que vai dar. É o que todo mundo tá fazendo. A Apple não, a Uhum. Apple queria saber certinho o que ela estava fazendo e nisso ela perdeu a corrida. E aí você junta, né, o Luca Mestre não deixando a Apple gastar com o GPU, que é essencial para treinar IA. O Craig Federighi sempre desinteressado com IA. A matéria deixa claro várias vezes que várias pessoas abordaram ele e falaram, vamos fazer IA? E ele, não, né, não precisa disso agora. E foi levando. E é até irônico justamente porque chegou num ponto que um dia ele precisou usar e aí ele descobriu, falou, nossa, que negócio bacana, né? Aí já era tarde demais. A Apple já tinha perdido o bonde. E a matéria cai também em cima do próprio desenvolvimento. Quando eles decidiram fazer os recursos de Apple Intelligence, que eles até comentam
que a Apple Intelligence basicamente surgiu depois do ChatGPT, que até então não tinha nenhum plano de fazer IA do jeito que é hoje. É aquilo que a gente sempre comenta. IA dentro do iOS já existe há muito tempo, desde o teclado que autocorrige erro de ortografia, até coisa do Fotos, Machine Learning. Mas agora, pensando na IA dos dias modernos, né, quando a gente pensa em chatbot e IA generativa, aí a própria matéria conversou ali com o pessoal e falou, não, a Apple só percebeu que ela precisava fazer isso quando veio o boom do ChatGPT. Só que é isso, o ChatGPT já estava muito à frente, estava todo mundo fazendo, e a Apple dormiu no ponto. E é muito curioso também algo que a gente sabe que aconteceu, que é a Apple apresentou um conceito na WWDC do ano passado. De novo, essa Uhum. matéria fala, conversando com fontes. Não tinha nada daquilo pronto funcionando. Ela fez um vídeo que foi basicamente o time de marketing batendo em cima para falar: olha, a gente precisa ter IA para vender o próximo iPhone. O próximo iPhone tem que ter uma IA. O time de marketing caiu em cima, foram lá, apresentaram um negócio que ainda nem estava pronto. E aí a matéria também fala que acho que no começo desse ano o Craig Federighi foi testar um beta do iOS 8.4 antes de sair de fato o beta, porque os rumores eram que a nova carangueja viria no 18.4. Que ele foi testar um beta e ele ficou, ué, gente, cadê? Cadê aqueles recursos, né, que prometiam de, qual que é o meu, que horas é o voo, onde está a tua informação, qual que é o meu número do passaporte? Nada disso estava pronto. E foram descobrir justamente que não tinha condições de lançar, que o negócio não estava funcionando. E assim, uma situação muito feia, né? Com certeza tem pessoas lá dentro com vergonha, pessoas bravas com o que está acontecendo, porque no fim das contas é isso, não é culpa de uma pessoa só, né? Não é culpa só do John G. Andrea, não é culpa de todo mundo. E também um ponto que a matéria bate é, lá no topo dessa pirâmide está o Tim Cook, que Uhum. deveria estar supervisionando tudo isso e o que o Tim Cook também, né, está fazendo sobre o assunto. Ele até comenta, o Gurman comenta nessa matéria, que o Tim Cook lá dentro é conhecido por ser um cara que não se mete muito no desenvolvimento de produtos, né, ao contrário do Steve Jobs, que sempre estava em cima ali, queria saber o que está rolando. O Tim Cook dizem que ele é mais isentão, né? Ele tá cuidando ali, mas meio que no que chega nele, não que ele fica entrando em salas e vendo o que está rolando. Ainda bem, né? Porque ele não é um É, cara de produto, então melhor não meter o bedelho mesmo. exatamente. Mas dizem que até ele ficou meio tipo, pô, galera, vamos fazer essa IA dar certo, né? Porque a essa altura a Apple já se queimou tanto que outra coisa que a matéria também discute, que eles estão cogitando desassociar Apple Intelligence da carangueja, da marca, vamos falar aqui, né? Da marca Siri. A Apple tá querendo desassociar Apple Intelligence da marca da carangueja porque a marca tá queimada, já era queimada há muito tempo. Aí rolou a esperança de que ia ser bom. E não foi. Então talvez seja a hora mesmo de desassociar, inventar um novo nome. Tem report também de que talvez a Apple vai finalmente deixar os usuários escolherem outras assistentes de voz a partir do iOS 9. Talvez seja uma coisa só de União Europeia, mas eu acho que até seria o caminho natural para fazer a galera esquecer o fiasco e cada um escolhe a que quer usar mesmo. Então, imagina a confusão que tá dentro da Apple nesse momento, com o WWDC chegando, e assim, o que também dá para entender da matéria é que eles querem arrumar, estão tentando colocar a casa em ordem, mas não vai também ficar pronto tão cedo. Não dá para esperar que mês que vem a gente vai ter novidades nesse assunto. O problema eles estão querendo dizer, vamos desassociar a carangueja da Apple Intelligence para não queimar. Não queimar o quê? Porque não me parece que a Apple Intelligence está exatamente em alta. Então você está. Sim, o que você está ajudando quem fazendo desassociação? Porque os dois parecem estar em baixa. Na matéria, o Germa comenta isso, né? Eles têm ali um modelo que eles estão testando internamente, que eles acreditam que está pau a pau com o ChatGPT hoje em dia. Eu penso, isso é muito bacana. Porém, quando que isso vai chegar em produção? Vai ser lançado? Porque se o negócio foi lançado daqui a 6 meses, que está batendo no ChatGPT hoje em dia, a hora que for lançado, vai continuar atrás? Porque o ChatGPT já vai ter evoluído 6 meses. E a OpenAI está acelerando a evolução de recursos. A inteligência mesmo deu uma estabilizada. A parte do que ele é capaz de fazer, isso já deu uma... Agora o que eles estão fazendo é complementar, por exemplo, treinar modelo específico de programação. Saiu o Codex na semana passada. Misturar algumas habilidades que eles foram treinando para dar para ele, para aí sim continuar evoluindo. Mas
O resto, a parte que dá pra chamar de tipo a inferência, a inteligência artificial mesmo, essa tá batendo num platô que é da arquitetura do Transformer, que nem é mais Transformer, mas ainda chamo porque é mais fácil de explicar. Então, a sorte da Apple, se der que dá pra chamar assim, é que ela tá tão atrasada que já tá muito mais fácil desenvolver essas coisas. Tem todo o lance que o Gurman fala sobre o uso de dado sintético, que soa uma coisa cretiníssima, mas funciona. Eu acho que eu já falei isso aqui. A Microsoft lançou recentemente um modelo pequeno, que é o Phi, a versão 3 ou 4, que foi treinado 80% com dado inventado. Só que é um dado inventado, né? Escuta, gerador de Lero Lero, faz 1 TB de dados aí. Não é isso. São dados basicamente feitos à mão por pessoas que, pela amostragem de dados que existe, fazem essa amostragem de dados ali, sinalizar, feito por conta própria. É um Excelzão que a pessoa preenche, passa o dia inteiro preenchendo ele por dias, e isso é usado para treinar o modelo. Entendendo o que faz bem para treinar um modelo, você consegue usar menos dados e usa dados sintéticos. Funciona. Então, a sorte da Apple, se dá para chamar assim, é que ela perdeu todo o processo de precisar de usar todos os dados do mundo, bater num teto e achar um jeito de subir esse teto com dados inventados, já que acabou os dados do mundo. Agora eles estão fazendo o quê? Só usando dado sintético, porque aí você não tem problema de direito autoral, as tretas todas que todo mundo passou, eles conseguem se livrar. Dá pra fazer o argumento de que eles só conseguiram fazer isso agora porque usaram dado direito autoral lá atrás, tem que pagar do mesmo jeito. Ok. Mas ainda assim dá pra Apple potencializar essa possibilidade já que ela existe. Mas ainda assim, se agora eles estão tentando arrumar a casa, é como se eles estivessem começando a partir de hoje, aqui, 19 de maio, a fazer isso. Né? Olha o tempo que vai levar pra chegar pra gente. Então, não é à toa que o Gurman comenta. A WWDC desse ano mal vai ter menção a isso, de acordo com ele, o que é uma loucura. Né? Mas a gente sabe que a Apple é boa de apertar na rejeição, na negação ali, né? No denial. Quando convém, a gente talvez veja isso agora em junho. Muito curioso. Inclusive o Gurman fala que algo que nós também já cogitamos aqui na fonte é que a Apple vai começar a usar a marca Apple Intelligence para outras coisas, para não ficar tipo, olha só que fracasso. Não, tem Apple Intelligence em tudo, então certeza que vai ser, fotos, Apple Intelligence no Fotos, para organizar as fotos, Machine Learning para tal, vai ser Apple Intelligence agora. Tudo que a Apple chamar de Machine Learning deve virar Apple Intelligence já para melhorar a imagem do que não tá muito legal agora, para não ficar com essa impressão que a gente tá de que os recursos não ficaram prontos, de que tem pouca coisa. E ao mesmo tempo, outra coisa que me chamou a atenção da matéria é que no finalzinho eles falam que internamente a Apple, pelo menos algumas pessoas lá dentro, chegaram no consenso de que vamos parar de anunciar coisas que não estão prontas. Olha, quem diria pensado nisso, hein? Quem diria, né? Porque essa pra mim é uma das maiores críticas dos últimos tempos da Apple. Desde AirPower virou uma sucessão de produtos e serviços anunciados que estavam longe de estarem prontos, né? Alguns nem viram a luz do dia, outros demoraram meses, mais de um ano para ficar pronto, então parece que agora acordaram para isso e vão parar. A matéria diz que, né, baseada em fontes, que agora a Apple só vai anunciar recursos e produtos quando eles tiverem apenas alguns meses de estarem prontos para serem lançados ao público. Então, vamos ver já nessa WWDC como é que vai ser. O que eles mostrarem no evento vai ser o que a gente vai ver já no beta do dia 1, né, do dia 1 no sentido do primeiro beta, porque até então a Apple estava com esse costume de mostra no WWDC, mas vai chegar no iOS 18.4, que vai vir em maio do ano que vem. Então, eu tô curioso para ver toda essa mudança, que de novo, a gente não deve ver a nova carangueja nesse evento do mês que vem. Não. Mas eu quero ver como que vai ser essa mudança comportamental de marketing mesmo, como que eles vão mudar a forma de vender esses recursos a partir de agora. Eu quero ver como eles vão fazer pra gente acreditar no que eles estão falando. Exato. Porque uma coisa eles estão confortáveis demais com esse maldito formato de vídeo, que é o equivalente digital ao papel aceita tudo. Você quer ter uma ideia maluca? Você anota. O papel, tá bom, o papel aceita. Quer fazer? Aí talvez seja mais difícil. A realidade não gosta, né? E o AirPower foi o perfeito exemplo. Até eles mostrarem um AirPower no palco, né, que você coloca... E mesmo assim pode ser simulado, mas entendeu? A diferença entre você mostrar, fazer um demo ao vivo e fazer um vídeo, porque o vídeo pode ser qualquer coisa, né? Essa última WWDC foi exemplo perfeito disso, né? O negócio do voo, que você comentou, o Graham comenta na coluna também. Então a Apple está confortável demais em mostrar conceito, porque agora é muito fácil gravar um vídeo. Faz ao vivo, aí a gente acredita, talvez. Então vai ser bem interessante ver como eles vão
andar nessa corda bamba. Pode ser que eles não liguem para isso, mostrem outros conceitos e é assim que o circo vai seguir agora. Mas eu espero que não, porque não foi assim que a Apple virou a Apple, né? Exato. Enfim, a matéria vai estar aqui na descrição. E pra gente encerrar o episódio, temos aqui alguns rumores e vazamentos sobre futuros produtos. Eu quero começar com um que o Felipe observou, que a Apple parou de vender alguns acessórios. O acessório original do... É o AirTag ou é AirTag? Eu nunca sei. Nossa, eu também nunca lembro o que a Apple usa. Eu falo AirTag, tem gente que fala AirTag. Vou até conferir aqui em tempo real pra gente tirar essa dúvida. AirTag, vamos ver como que a Apple chama o acessório. Que eu penso em o acessório, o AirTag. A Apple chama de O AirTag, ok. Então, o AirTag é uma indicação que talvez tenha modelo novo no horizonte, é isso? Pode ser. A Apple tinha 2 acessórios pro AirTag, que é o chaveirinho, e eles tinham o AirTag Loop, que é aquele cordãozinho maior que você podia amarrar na mala, né, para colocar em outras coisas que não sejam um chaveiro. E esse acessório sumiu. Ele desapareceu da loja online da Apple. Às vezes acontece de faltar estoque e fica lá, né, esgotado, né, ou com o prazo de entrega muito maior. Mas no caso ele sumiu mesmo. Aí eu fui investigar, fui conversar com as minhas fontes e realmente sumiu do catálogo interno da Apple, não tem mais. O pessoal das lojas comentou comigo que já não recebe estoque há um bom tempo. Pode ser um indício de que a Apple está se preparando para um AirTag 2.0. Tem rumores que a Apple vai lançar um novo AirTag esse ano. Gurman já tinha falado, acho que Mintico também já tinha comentado sobre a possibilidade de um novo AirTag esse ano. Não deve mudar muito, mas ainda assim já faz tempo que a Apple não lança um novo AirTag. O primeiro veio em 2021 e até então a mesma coisa, a Apple nunca mais lançou a atualização. Então pode ser que isso seja um indício de fato que, acredito eu que se vier um novo AirTag vai vir no final do ano, até porque junho acho que a Apple não vai lançar AirTag em WWDC, deve ser uma coisa mais para evento de iPhone, então possivelmente teremos sim um novo AirTag ainda esse ano. Ok. Eu tenho curiosidade. Até hoje eu nunca tive um AirTag. Eu tenho coisas similares. Teve aquele cartãozinho que a Genova mandou faz um tempo. O próprio AirTag que é da Gorilla Shield também. Esse eu tô usando. A Lari tá usando também pra ela. Mas AirTag mesmo eu nunca usei. Né? Eu já mexi, já vi como é que é. Mas eu fico pensando nessa próxima versão. Primeiro, né? A parte de talvez mudar um pouquinho o design. Se não tem nem esse acessório, quer dizer que pode mudar o design. Como é que você muda um negócio que basicamente tem o tamanho da pilha que vai dentro, né? Assim, ou você faz uma bateria recarregável, porque aí você consegue deixar menor ainda, mas ainda assim, não sei, nem um formatinho ok, né, de puckzinha, assim. Mas eu sei que pegou, né? As pessoas usam, curtem mesmo, rolou, né? Depois de... O Rambo mostrou... Ele que vazou o primeiro AirTag no tempo pré-histórico, levou 20 anos pra lançar entre quando ele descobriu e vazou. J33, eu chamava, né? Algo assim. Então, tá aí. Agora, alguns anos de novo depois, deve sair. Segundo eu observado, que estoque de loja é sempre um bom indicador, né? De quando tá pra chegar alguma coisa nova. Quer dizer, a falta de estoque, no fim das contas, né? Agora, uma outra coisa que virou também notícia no último fim de semana, por uns vazamentos aí do Ming Chico, é o papo de AirPods. AirPod é louco porque ele tá sempre pra ser lançado e atualizado, nunca é, e daqui a pouco vaza uma... Não, na verdade é em 2012 que vai sair. Por enquanto é isso mesmo. E o Ming Chi Kuo falou agora que não deve ter update significativo dos AirPods Pro antes do fim do ano, que AirPods Pro 3 devem chegar no ano que vem. E aí teria aquele... Qual que era dos sensores biométricos que iam ter nesses AirPods? Se eu não me engano, o rumor era que eles teriam os mesmos sensores de batimento cardíaco que a Apple colocou nos Beats. Isso, exatamente isso. Eu lembrava que era o batimento cardíaco, então é batimento cardíaco. Então deve ser esse Power Beats 2, né, que ganhou Isso. esse aí, né? E uma outra coisa também que pintou, já vou juntar os dois aqui pra gente otimizar o tempo, é sobre AirPods Max, que ele falou que a próxima geração de AirPods Max não vai chegar antes de 2027, ou seja, nem no ano que vem, e que ele vai ser uma versão, uma geração, enfim, que vai ser mais leve. O Felipe, tá usando agora AirPods Max, a gente já falou sobre isso aqui, mas quanto mais a gente usa, melhor informada é a nossa opinião a respeito de alguma coisa. Óbvio, né? Então, AirPods mais leve, uma absoluta necessidade, AirPods Max, né? É uma absoluta necessidade ou... ok, se for mais leve porque é confortável, mas hoje em dia esse peso até que tá ok.
Não, eu acho que precisa ficar mais leve sim, porque os AirPods Max, eles são todos de metal, então são mais pesados que você pegar um headphone de plástico. Os próprios Beats são de plástico, são bem mais leves. Assim, usando aqui 1 hora para gravar um podcast, beleza, mas eu já tentei fazer voos longos com eles, e aí você fica, acho que os AirPods Max tem quase 500 gramas, se eu não me engano, são meio quilo na sua cabeça. Você passar 9 horas com isso na cabeça, no pescoço, começa a incomodar. Então eu acho que seria legal ter uma versão nova que seja mais leve. E eu espero que eles mudem o design da bolsinha, que eu acho horrorosa a bolsinha, o case dos AirPods Max, que é aquele negócio aberto, fica exposto o fone. É basicamente só para você desligar o fone. Acho horrível, então seria muito legal. Eu achava que eles iam descontinuar os AirPods Max, porque eu lembro que desde quando lançou a primeira versão, o Gurman ficava falando: ano que vem vai ter cor nova. Ano que vem vai ter cor nova. E a gente foi de 2020 a 25 quase para finalmente termos as cores novas e também mudou só isso, né? A Apple não trocou chip, trocou a porta USB-C e acabou. É isso. Agora me indicou falando que a Apple vai fazer um modelo mais diferentão, então ela não desistiu dos AirPods Max, mas também só 2027. E AirPods Pro, que eu já estava bem acreditando que viriam esse ano, os novos AirPods Pro, porque ano passado Uhum. a Apple atualizou os AirPods normais e os AirPods Pro, tirando a atualização para USB-C, o Pro, a última versão é de 2022, que eu lembro até que eu comprei o meu em viagem, acho que foi em 22 mesmo, que ela lançou os AirPods Pro de segunda geração, então já em mais de quase 3 anos com uma mesma geração de AirPods Pro, acreditava que seria nesse ano, mas agora o Mintico apareceu para falar que só em 2026, justamente porque a Apple tem esses planos de colocar mais sensores. Né? Tem tanto o sensor cardíaco, que já tem nos Beats, e também aqueles sensores de câmera que a gente já tinha comentado há algum tempo, que a Apple quer colocar umas câmeras infravermelho para possivelmente detectar coisas ao seu redor, combinar isso com IA. Então parece que o plano é colocar tudo isso dentro dos AirPods Pro para lançar no final do ano que vem. Então também se você quer comprar AirPods, compre essa geração mesmo, porque pelo jeito a terceira geração vai demorar um pouquinho. Eu acho que os AirPods são o meu produto favorito dos últimos anos. O Apple Watch é muito bacana, escrevi recentemente. Talvez tenha até. Eu esteja aqui por causa dele, tive a fibrilação atrial. Mas os AirPods acho que eu tiro mais proveito, mesmo usando sem fazer nada, só de estar no ouvido e só filtrando um pouquinho de som assim. Eu sei que eles sozinhos já poderiam ser uma empresa da Fortune 500 e tem o lance de câmeras, o potencial de computação de ambiente, né, que eu falo, que é um potencial muito bacana. Então acho que, assim como o Tim Cook falou um tempo, o pulso é interessante, eu acho que os AirPods são mais interessantes ainda. Vamos ver mesmo o que vai rolar. E para finalizar o episódio de hoje, pintaram alguns vazamentos, rumores, nunca deve saber o que é o que, sobre a bateria do iPhone 17 Air, que não está nem confirmado que existe, nem que é esse o nome, mas que deve ser um iPhone mais fininho, que deve sair na linha desse ano. E já tinha uma história de que a Apple lançaria aquela bateria para ir nas costas dele para complementar a bateria interna. Agora a gente sabe por quê, né? Pois é, segundo esse leaker, que inclusive é um leaker bem conhecido já por ter um histórico considerável de acertos, o iPhone 17 Air vai pesar mais ou menos 145 gramas, ou seja, muito leve, que os aparelhos atuais, acho que pesa, o Pro mesmo pesa mais de 200 gramas, se eu não me engano, é bem pesadinho. E a capacidade da bateria será de 2.800 mAh, o que preocupou o pessoal, porque quando a gente fala dos telefones hoje, eles passam dos 3.000 mAh. O iPhone 16 Pro Max mesmo, se eu não me engano, ele passa de... aqui ó, o número exato. 4.685 mAh. Então é o dobro de bateria do que esse iPhone vai ter. E eu sei que a gente fala de otimização, tudo é possível, mas ainda assim não tem mágica. Você precisa ter uma bateria com uma boa capacidade para o negócio durar. Por mais que você faça otimizações, que tem um chip que consuma menos energia, eu sei que vai ter um modem da Apple, mas 2.800 é um número que deixa o pessoal com medo. Tanto que, para comparação, o iPhone 6 Plus de 2014 tinha 2.915 mAh. Então a gente está falando de uma bateria que é menor que a do iPhone 6 Plus lá atrás.
De novo, as coisas evoluem. Tem até um rumor que o Mark Gurman publicou recentemente, que a gente já tinha comentado lá no 95Mac um tempo atrás, que eu escrevi para eles, que a Apple estava fazendo um novo sistema para usar IA, para otimizar mais a bateria, para entender o jeito que você usa para, em determinados momentos, reduzir o consumo de energia do iOS. Tem o modem da Apple que consome menos energia, a gente já viu com o iPhone 16e, o pessoal elogia muito a bateria dele, mas até para já ter rumores de que a Apple tá testando o case e trazer MagSafe Battery de volta, é que ela já sabe que o negócio não vai ser tão bom assim. Aí, claro, cada um sabe o que tá comprando, né? Talvez quem vai comprar esse telefone já vai fazer um uso leve, não se importa muito com ter que carregar o celular mais de uma vez por dia. Mas eu penso que é meio irônico você comprar um celular fino pra ser fino, comprar ele porque ele é fino, e aí espetar um case, uma bateria zona que é quase um tumor nas costas do celular. Vamos ver, mas pelo menos em questão de bateria, as notícias não são muito animadoras pro iPhone 17 Air. Lembra a época de MacBook, né? Que era super fininho, mas qualquer coisa que você precisasse, precisava comprar um adaptador e o coisa externo, e aí você andava com um laptop super fininho e uma bolsa cheia de cabo e caixinha para você espetar e usar qualquer coisa, né? Então, a Apple aparentemente repetindo esse tipo de erro, porque você fazer ele mais fininho é um feito tecnológico super bacana, desde que você faça o feito tecnológico. Ah, tá aqui, é o mais fino da história, não tem bateria, a bateria você compra à parte, tá? Pelo amor de Deus, né? Então, vai ficar igual o Vision Pro, você vai andar com a bolsinha assim pendurada. Exato, exatamente. A solução, assim, se a sua solução é copiar o Vision Pro, você já está errado, né? É o contrário. Mas pode ser que, sim, já saiu esses dias aquela história de que vai sair, eles vão lançar, tipo, 10% só da quantidade total de iPhones desse ano que a Apple vai fazer, da geração 17, vai ser o Air, ou 20%, uma coisa pequena, 15%, um negócio desse. Então ela já sabe que, quer dizer, então ela imagina que vai vender pouco, comparado com os outros, né? Tá saindo agora um livro sobre a Apple na China que ela errou grosseiramente, por exemplo, na época do iPhone XR, a demanda, e que foi maior caos, até esconderam de investidor. A Apple falou que não é isso, mas enfim, a verdade deve estar entre o 0 e 1, como sempre, né? Então ela erra, às vezes, na previsão, né? Ela deixa, a gente sempre vê notícia todo ano, a Apple corrige o mix de fabricação, avisa os produtores chineses que é para cortar 20% do Plus e botar 15% mais do Pro. Ela sempre deixa essa margem, né? Mas nesse momento parece que ela não tem expectativa de vender tanto desse Air. Então ela já deve saber quem que é o público que vai comprar, e talvez esse público, por algum motivo, use o iPhone 100% do tempo no carregador, MagSafe, no trabalho, sei lá. E ainda vai fazer, teoricamente, falta a bateria, exceto no fim de semana longo, vocês entenderam, né? Então, mas eu olho para isso e falo, não, a solução você tem que fazer para fazer. Você tirar a bateria e fazer falta, você não fez o que você se propôs a fazer, né? Agora, um dado só pontual, se ele tiver 163 gramas, é isso que tá o rumor? 145 gramas, Marcos. Então 163 é do Galaxy S25 Isso. Edge, então vai ser mais leve do que o Edge. Pouquinha coisa, mas se o lance é ser mais leve, eles podem falar, nossa, é mais leve ainda, haha, né? Poxa, parabéns pra você. Então, esses são os rumores a respeito disso. Lembrando, mais uma vez, tá nem confirmado que ele existe, mas talvez, dado o tanto de fumaça, deve ter um foguinho aí. Vamos ver como é que a Apple anuncia isso ao longo do evento de setembro, tá longe, tem WWDC ainda, né? Mas para achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, você pode ir em gigahertz.fm/a152 ou dar uma espiada nas notas aqui do episódio no seu player de podcasts. Obrigado ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e recomendam principalmente a fonte para mais gente poder descobrir o podcast. E a você, Felipe, por semana após semana, seguir ajudando a gente a fazer sentido do que tá rolando em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar na @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, sou MVC Mendes nessas redes, apresento área de trabalho e de transferência aqui na Gigahertz, o IA sob controle pra Alura, e escrevo todo dia pro 95Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.